O Acelera Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais uma temporada do Acelera Imob, especial loteamentos. Hoje estou aqui, meu nome é Larissa, para quem não me conhece, estou aqui com meu parceiro, cliente, amigo, Fabrício Gurgel. Prazer estar aqui, Larissa, mais uma vez, dividindo com você aqui essa mesa, né? Hoje com um convidado super especial, que é o Irineu, né? Irineu Guimarães, da BLD, muito especial. E obrigada por ter aceitado o convite aqui nessa correria que é o Complan. Muito obrigada, Irineu, e seja bem-vindo. Eu que agradeço e também fazer um agradecimento especial ao Matheus que nos conectou, né? Sim, que é um cara Mateus. que acho que nasceu para isso. Sim. E espero aqui atender a expectativa do teu público. Fui forjado nesse mercado de loteamentos, desenvolvimento urbano. Nossa empresa BLD Urbanismo e BLD Incorporações lá de Fortaleza, há 23 anos. E agora num momento também especial, nesse Complan de 2025, anunciando aí que a gente está com apetite para sair do Ceará. Finalmente, depois de mais de 20 anos, a gente montou uma JV com a empresa daqui de São Paulo, que eu vou falar, e a gente está prospectando áreas e já negociando algumas, e montando o time para fazer aprovação fora, que é o que a gente mais gosta de fazer. Já adiantando aqui, dando um spoiler, Legal. É prospectar boas áreas, com bons parceiros, fazer bons projetos, coisas bem feitas, que transformem a dinâmica das cidades e melhorem a vida das pessoas, verdadeiramente. Coisa Bom, boa, já coisa começamos, boa. já deu pra ver que o episódio vai ser bom, né? Que a gente tem muita coisa pra falar. Então bora lá. Notícia boa, Irineu. Então, aproveitando esse gancho, Irineu, fala pra gente um pouquinho, assim, faz um overview sobre a história da BLD aí, né, da formação da empresa, e aproveita para detalhar um pouquinho mais sobre essa questão da expansão que você pretende. Vamos lá. Primeiro, não sei se todo mundo sabe o que é BLD. Eu vou tirar uma brincadeira, né? Até um pouco pejorativa aí pra gente, porque a gente, lá no Ceará, a gente é mais conhecido pelo produto do que pela empresa. Uhum. A empresa é uma empresa jovem ainda. A BLD Urbanismo, ela é de 2017, mas a BLD Desenvolvimento é de 2002. Então, o grupo já tem 23 anos, eu sou fundador, majoritário. Legal. Tenho alguns acionistas, mandar um abraço para o Patrick, que acabou de comprar as ações de dois ex-acionistas, aliás, ainda tem participação, mas estão minoritários, mas que me ajudaram muito nessa trajetória, e espero que o Patrick também, como o podcast ele acelere a BLD. Isso aí. Jogou o peso nas costas sua aí, Patrick. Mas também queria dizer que o Patrick não é bobo, né? O Patrick é um empresário lá do Ceará que vendeu as empresas, estava triste, deprimido, não tinha mais o que fazer. Aí o cara, vem pra cá, tem uma tese aqui de mudar a vida das pessoas, mudar a cidade. Ele já era investidor nosso em strip malls, mas isso é um capítulo à parte, não vou dar tanta moral assim pra ele, né? Já encheu demais a bola dele, né? Mas agradecer também ao Davi e ao Rui, que foram muito importantes aí pra escalada, assim como pro pessoal das Senergias, que eu vou falar um pouco, que é o Armando Abreu e o Gustavo. É uma empresa de energia, como eu te falei antes aqui do podcast. A gente teve um período que investiu em energia e eu acho que na vida da gente também, eu gosto sempre de deixar mensagens assim pro público, né? Legal. Aparece muita gente ruim, mas Sim. aparece muita gente boa também. Né? E a gente tem que valorizar quando tem pessoas boas, né, que acreditam nos sonhos da gente, que nos apoiam, né? Então, mandar um abraço aí pro Armando, pro Gustavo. Eu era mais fã do Gustavo, mas já tô mais do Armando. Brincadeira, Guga. Eu tô gostando disso. Assim, além do militarismo, ele tem algo comum também. No meu Instagram eu sempre coloco lá, tudo é sobre pessoas. E é isso, né, assim, entendeu? Tudo é conexão de pessoas, né, cara? Eu acho que gente boa atrai gente boa, né? E propósito em comum, e índole, enfim, né, perfil, tem que estar alinhado, né, cara? É isso. E quando a gente fala de empreendimento, a gente fala majoritariamente onde as pessoas passam a maior parte do tempo, né? Sim. A gente passa a maior parte do tempo. O maior sonho da vida delas. Não, ou trabalhando, que é imóvel, aí você tá dentro do escritório, alguma coisa. Agora com home office, tem que adaptar a casa para trabalhar no imóvel. Sim. E é onde a gente tem, assim, os verdadeiros laços, né? Porque você pode viajar para... Ontem eu tava conversando, até mandar um abraço aqui para Raquel Barcelos, que você conhece bem. E a gente tava falando, tu tá em qual hotel, eu tô em qual e tal. Ó, não pode ter o melhor hotel do mundo, mas nada substitui sua casa, sua cama, né, e o seu lar. E assim, a gente trabalha com isso, todo mundo tá sempre almejando melhorar, né, de vida. Eu acho que essa escalada, né, é que nos motiva. Né?
falando um pouco da BLD, o nome BLD, eu brinquei que o nosso produto, né, a gente tem uma linha de produtos, Azur, Vert, Cartier, Blanc e Gris. Okay. Toda vida que tem água, a gente chama de Azur, puxa para água. Aí legal. Vem todo um... Minha formação é administração de empresas e marketing, mas eu estudo cidade, né? E a gente puxa toda a parte de campanha para o Azur, né? Aí, curiosamente, o Azul Sol Poente, que é o nosso mais recente lançamento, a gente puxou pro alaranjado, né? Pro Sol Poente, para Golden Hour, né? Que a gente fala. Mas quando tem muita mata, a gente chama Vert. A gente tem um Vert lançado na cidade do Eusébio, vamos lançar um em Fortaleza, que é o nosso maior projeto, mais importante, principal projeto nosso. A gente tem um Azul lançado no Eusébio, estamos lançando agora do lado oeste, da região metropolitana de Fortaleza, que é o Azul Sol Poente. A gente tem um Cartier, que é um bairro planejado, tem um Gris, que foi um lançamento que a gente fez na cidade de Aquiraz, que é foi a primeira capital do Ceará, não sei se vocês sabem. Fortaleza é a capital, mas curiosamente foi Aquiraz, é a terra do Beach Park, né? Pra quem gosta de... Você que tem filhinho, disse que tava na piscina fria aqui. Lá no Ceará não tem isso. É água morna, é água morna na praia e água... Não tem esse vento todo também, não, né? Vamos puxar o próximo Coplan pra lá agora. Então, Azul, Vert, Cartier, Blanc, que é o empreendimento que é o nosso próximo lançamento, né? E aí, quando não tem destaque para água nem para o verde, a gente chama de Blanc. Essas palavras derivam do francês. Mas eu estava num evento de corretor, de um cara que eu admiro também, que é o Matheus Brilhante. Ele tem um evento chamado MB Summit, e ele sempre bota 1.000, 1.200 pessoas num evento lá em Fortaleza. E aí, como a nossa empresa é de 2017, a gente lançou o Azul em 2018 e entregamos em dezembro de 2019. Tá recente ainda, 5, 6, 7 anos, 8. E aí eu cheguei na sala lá, tinha uns 300 pessoas na sala. Quem conhece a BLD Urbanismo? 50 levantaram o braço. Acho que uns 25 era com pena. Não conheço. Putz, ninguém tá levantando. Mas eu fui recompensado. Quem conhece o Azul? Aí todo mundo levantou a mão. 200 pessoas levantaram. Então, a gente tem um produto que é um produto de sucesso, né? Que é onde absorve os maiores empreendimentos lá da região metropolitana de Fortaleza, né? Deve ter assim uns 15 empreendimentos de desenvolvimento urbano horizontal lançados, que é a cidade do Eusébio, é a cidade que mais cresce, tem o maior PIB per capita, foi eleita pela Austin Rate 2 vezes a melhor cidade de pequeno porte do país. É lá que a gente fez o Azul, o Vert, e entregamos agora o Cartier, e o Cartier é o nosso primeiro projeto de bairro. E engraçado que a gente já teve uma incorporadora pequena, como eu contei para vocês, que era a BLD Incorporações, e o nome BLD vem de Beach Land Development, né? Ou seja, desenvolvimento de terrenos de praia, que tem muito a ver com o DNA da ADIT, associação da qual eu sou conselheiro há 19 anos, a ADIT vai fazer 20 anos, eu estou há 19 anos na diretoria, já fui vice-presidente 2 vezes, acompanhei todo o histórico da ADIT, e a gente plugou na ADIT porque a gente tinha um sonho de desenvolver projetos turísticos e imobiliários. Mas também foi na ADIT que eu conheci os fundadores da Cipasa, que já foi uma das 3 maiores loteadoras do país, do Ivo Sterling, do Sérgio Vilas Boas, e entramos para o loteamento em 2012, e aí a gente virou BLD Desenvolvimento, que era só para desenvolver os projetos da Cipasa lá, originar os terrenos, aprovar os projetos, né, obtenção de licenças, alvarás. Você que é advogado deve saber, a gente está aqui no estudo de um advogado aqui também, né, que é o Esperniandes, Jus Esperniandes, né? Gostei, ou seja, o direito de espernear, né? Então, como nós estamos aqui no podcast... Tá bem voga ultimamente, né? Mas assim, e aí só fazer um parênteses, eu já escutei que uma loteadora, já que vocês estão falando sobre loteamento, já escutei que uma loteadora era uma empresa de aprovação de projetos. Ou seja, é um dos setores críticos de uma loteadora é aprovar projetos, saber aprovar projetos. Tem sempre um componente político muito forte, um componente ambiental que hoje é muito sensível, né? As pessoas acham que ser sustentável é só se abraçar com a árvore. Pessoal, não é isso, tá? Ser sustentável é saber conjugar o ambiental, o social e o econômico. Não estou falando nenhuma besteira. Já foi modinha falar de ESG, mas quem é loteador, a gente não é bobo, né? A gente tira partido da natureza. As pessoas querem isso, querem morar em contato com a natureza. Mais uma vez, o seu filhinho, como é o nome dele? Matheus. O Matheus vai ver esse podcast, né? Sem dúvida. Que uma das vantagens de fazer podcast é que ele fica eternizado. Né? Exatamente. Então, quando o Matheus tiver aí 15 anos,
ele vai entender o que a gente está falando. Sem dúvida. Mas não sei se você mora em empreendimento horizontal. Moro, na verdade, no vertical hoje, mas o sonho é ir. É completamente diferente você morar com criança no empreendimento horizontal. Criança com vida como antigamente, podendo correr, andar de bicicleta, soltar pipa, saber o que a fruta vem da árvore, não é do supermercado, né? Ver bicho, pássaro, e fazer amigos, né? Ter senso de pertencimento, senso de comunidade. Porque é isso que muda, né? Mas a gente está falando ainda, voltando para a história da BLD, porque eu vou derivando os assuntos aqui. Sim. Mas a nossa empresa tem 23 anos, a gente está em loteamento desde 2012 com a Cipasa. A gente montou nossa própria loteadora, que é a BLD Urbanismo, em 2017. Lançamos 5 empreendimentos, a gente é uma empresa de lançar um empreendimento a cada 2 anos, e o nosso pipeline agora é lançar um a cada ano. E fazendo jus ao Acelera Imóvel, a gente está bem acelerado agora, porque a gente montou 2 joint ventures, uma com uma empresa que tem atuação nacional, que é a Teriva. Né? A gente tem um memorando, estamos contratando uma área em Santa Catarina e estamos em análise aí do mercado da Praça de Campinas e olhando outras coisas do interior de São Paulo, que eu acho que são 2 pontos fora da curva do Brasil, além de alguns estados aí do Centro-Oeste, né? Goiás, que já vocês vêm de Minas também, é muito, muito legal, mas todo o entorno, todas as cidades que tem o agro como propulsor da economia estão indo muito bem, né? Então, isso que eu citei, a parte do Brasil que vem dando certo, sem querer esquecer do meu Ceará, porque lá a gente tem, graças a Deus, a gente tem um evento econômico lá, que é o Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Então, não é só o porto, mas tem várias indústrias que estão lá, e a gente tem a sorte de estar na esquina do Brasil, então tem uma parte importante de cabos de fibra ótica que estão chegando lá, que hoje a conectividade está em tudo, né? Nosso podcast vai estar em streaming, a pessoa baixa se quiser, assiste no celular, legal demais. E as empresas dependem disso, e lá é um dos hubs que a gente tem no Ceará, né? A gente tem um hub de porto, um hub de aeroporto e um hub de cabo de fibra ótica. E essa região lá do PECEM é onde a gente fez o nosso último lançamento, é do lado oeste, e aí já tentando levar o verdadeiro alto padrão para aquele lado da cidade, que não era óbvio, e esse é o nosso desafio atual. E o acelerar que eu falei, com a Teriva a gente pretende ir para fora do Ceará, e aí fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é originar negócio, definir produto e fazer a parte de aprovação. E também falei que a loteadora, eu escutei que era uma empresa de aprovação de projeto, mas também é uma empresa de vendas. E você vem de uma empresa de vendas, e eu admiro muito de um cara que chama Dani, não vou fazer propaganda da empresa dele, mas é um cara que eu gosto muito. E também escutei que uma loteadora é uma empresa, é um banco, né? E aí isso me preocupa porque eu não sou, você é ex-militar, meu pai é ex-militar, eu não sou filho de família rica, e sempre foi um entrave, né? E aí já falando pro teu público de loteador, a gente tava falando sobre CRI, né? Então assim, tem gente que precisa, não. Acho que 70% dos loteadores estruturam o negócio deles, assim como a maioria das incorporadoras. A incorporadora tem os planos empresários, né? E os loteadores, eles se ancoram no CRI. Cara, eu vou lançar um empreendimento, vou gerar uma carteira, vou envelopar essa carteira no CRI, vou fazer a obra, e aí vou. Aí, se vou fazer mais ou menos de CRI, isso depende de cada um. Da capacidade financeira da empresa, da necessidade de exposição de caixa do projeto. Mas o mercado hoje ele é abastecido por operações estruturadas, como a gente chama. Mas eu tive a honra de participar de um grupo de trabalho com um banco de primeira linha, vou fazer propaganda, porque merece, que é o Banco Santander, mas vou fazer de outro banco, do amigo meu, do Daniel Linge, que também faz, Banco Ribeirão Preto, que estruturaram operações de financiamento da produção para loteamento. E aí tem vantagens, né? Porque você não precisa pegar um valor grande de dinheiro, você pode ir pegando à medida que você vai precisando, à medida que vai medindo a obra, você vai pegando, e com taxas que, apesar, a despeito que elas são fundamentadas com base no CDI, apesar do CDI estar alto, né, mas tende a diminuir, né? Acho que o CDI ideal para o Brasil é entre 8% e 11% ao ano, né? Acho que vamos torcer aí para que os nossos governantes aí abram a cabeça e façam a parte deles, que é gastar menos, né? E prestar mais serviço para a sociedade.
Isso impacta no mercado financeiro, porque a gente está com um governo que, infelizmente, atualmente está gastando mais do que arrecada e está cobrando muito imposto. Sim. Isso trava a economia, né? O empresário trabalha para pagar muito imposto. Sim. Né? E, bom, vou falar aqui de economia, vou falar de... Legal, cara. Mas essa estruturação com o Santander, ela deu fôlego para a BLD, e hoje a gente se orgulha de ter um parceiro financeiro que aguenta um cheque alto, de 30, 40, 50, 80 milhões. É um banco que atua com recursos de tesouraria, e se a gente tiver negócio bom, e você que é advogado, se tiver cadastro, né? Se tiver tudo certinho, diligenciado, se tiver governança, tem capital para projeto bom. Sem dúvida. E é isso. Irineu, você tocou num ponto interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, Larissa. Claro. Que é o seguinte, ontem, né, aqui na nossa edição do Comprando 2025, eu assisti a palestra do pessoal da Brain, né, do Guilherme Werner, e aí ele trouxe lá os números, né, de loteamentos no Brasil, enfim, as cidades que mais vendem loteamentos, mais vendem lote hoje no Brasil, e aí vem Aquirá, Ceará, Sinop disparado em primeiro lugar, cidades de Goiás e Ceará. E aí, cara, cai numa coisa que eu sempre comento muito, Irineu, que é o seguinte, o nosso mercado brasileiro, né, no nosso país, sempre foi cíclico, né, isso é inerente ao nosso país, inerente ao nosso negócio. Mas eu falo o seguinte, o mercado imobiliário sempre, em momentos de crise, né, ele sempre se mostra um porto seguro, né, assim, as pessoas sempre recorrem ao lote, ao imóvel como um porto seguro. E não obstante nós estarmos num momento de crise financeira, né, você falou do CRI aí, ontem eu estava conversando também com o pessoal lá, a gente sabe que hoje está aí 18%, 20% o ano, né, o custo do dinheiro. Mas por que eu estou falando isso, cara? Assim, apesar disso tudo, né, a gente ainda tem um mercado pujante, né, cara? A gente ainda tem um mercado que responde, um mercado que o estoque não é alto, né? Assim, é uma excelente notícia para a gente. Então, assim, você vê que ainda tem muita oportunidade, né, cara? Sim. Ainda tem muita coisa para explorar. Bom, né? Você falou de 3 coisas aí, né? Primeiro que o imóvel é um porto seguro. E aí é um porto seguro em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Acho que quase 2/3 da riqueza mundial está em imóveis. Né? Você vai para praças bem desenvolvidas, financeiras, como São Paulo, Nova York, Londres. É um absurdo de Tóquio, no Japão, um absurdo de dinheiro em imóvel. Né? Então, é um bem de raiz, né? É uma coisa que é mais resiliente. Se você não tiver catástrofe natural, terremoto, tsunami, seu dinheiro está ali preservado e está valorizando. Sim. Né? E aí basta usar São Paulo como referência. São Paulo deu um salto de valorização de preço e algumas praças, assim, é inimaginável que a Balneário Camboriú está fazendo. Sim. Né? E o mercado absorvendo cada vez mais. Mas, tirando esses desvios aí, né, o mercado imobiliário sempre é um mercado mais resiliente. A gente tem também muita gente, que é uma população muito grande no Brasil. Então isso ajuda, as pessoas continuam casando, né? Estão casando menos, continuam tendo filhos, estão tendo menos filhos, mas a gente tem 200 e tantos milhões de habitantes. Então ainda tem um espaço muito grande para crescer. Mas, cara, as pessoas preferem morar em casa por vários aspectos, né? Primeiro, tem um aspecto econômico muito forte, né? O trade-off que eu chamo. Você fazer a casa, você comprar seu terreno, você faz sua casa a preço de custo. Você compra o terreno, você compra o tijolo, o cimento, o ferro, contrata um mestre de obra, uma pequena construtora, faz sua casa, vai comprando e aplicando. E pode fazer o seguinte, ó. Se hoje eu sou solteiro, fazer uma casinha de 2 quartos, casei, ainda dá para ficar com a esposa, tem um filho, ainda dá para ficar naquela casa. Nasceu mais um filho, eu posso aumentar um quarto ou fazer um sobrado. Né? Então, via de regra, a questão do custo, né? E da possibilidade de ir ajustando, reformando o imóvel ao longo do tempo, isso é uma vantagem e um benefício econômico muito grande. Né? Então, acho que é uma solução que veio para ficar. Por outro lado, os empreendimentos, dos mais luxuosos aos empreendimentos padrão, você tem a certeza que hoje a lei de loteamentos ela obriga o empreendedor a pavimentar a rua, a dar uma solução de água, de esgoto. Tem cidades que ainda não tem isso. Tem muitos bairros, a questão das favelas, né? A pessoa mora ali sem dignidade, né? Já mora ali porque é uma comunidade. Fazer uma ressalva, muita gente se engana com favela, né? Mas 80% das pessoas, 90% são trabalhadores que pegam um ônibus para ir trabalhar no comércio, no serviço. Essas pessoas, elas querem dignidade. É difícil transformar esses ambientes, né? A gente vai mais uma vez falar de governo.
E a gente tem que desenvolver soluções para as cidades que não dependam tanto do governo, né, que o privado possa assumir o protagonismo disso. Perfeito. Então, imagina só aí só se você pegar todas as favelas do Brasil, como é que acaba com a favela? Tirando ela de lá e botando num loteamento que dê condição de saneamento, água, esgoto e tal, e etc. Então, se não tivesse crescimento populacional, nem crescimento vegetativo, nada, já era um bom... Só aí, quão fomentaria mais ainda o mercado, né? Assim, e melhoraria, sem dúvida, a qualidade de vida. Mas, assim, eu tô falando de loteamento, né? O modelo ainda é muito espraiado, que a gente chama no urbanismo, ainda é muito horizontalizado, mas eu vou falar dos bairros planejados, né? Onde a gente possa oferecer a solução da casa, mas também dos apartamentos, nesses locais que nascem planejados, né? Com fachadas ativas, com comércio, com espaço público de qualidade. Que outro desafio nas cidades, na maioria das cidades, as praças são esquecidas, as áreas verdes são invadidas, as áreas de prefeitura não são cuidadas. E quando essas comunidades planejadas, esses bairros planejados nascem, eles essencialmente nascem com uma associação de moradores, uma associação que cuida daquele lugar, né, do lixo, do paisagismo, que foi pensado e implantado pelo empreendedor, então, com a segurança. Não sei se vocês sabem, o tópico número 2 hoje para adquirir um imóvel continua sendo número 1 localização, mas número 2 a segurança. Então, as pessoas, tá todo mundo muito preocupado com a questão de poxa, eu vou poder andar na rua, eu vou poder ir para a padaria comprar o pão a pé, porque... E aí eu fazer uma crítica a mim mesmo. A minha esposa não topou morar nos empreendimentos que a gente fez. Né? Eu viajo muito, né? Ela fica muito só, ela gosta de uma vida mais urbana, eu também. E assim, a gente mora 2 quadras de uma das melhores delicatessens da cidade, mas às vezes a gente fica com medo de ir a pé. Né? Porque hoje basta um cara passar de moto e dizer assim, ó, me dá teu celular aí, vai fazer o quê? É 1 minuto de distração ali que é o necessário. O cara pedir, você vai dar, né? Então, assim, aí nesses bairros eles nascem com... Mandar um abraço pro Eita, né? O Eita Magal. E... Assim, a gente tem que planejar segurança também. Esses lugares, eles nascem também já com câmeras que reconhecem facial, fica mais fácil de você registrar uma ocorrência, de você identificar uma pessoa que fez o delito. Então, você às vezes controla entradas e saídas, né? Então, assim, são soluções, né? São pequenos, obviamente, para mudar uma cidade inteira é difícil, não é uma cidade como Fortaleza, tem quase 3 milhões de habitantes, você vai para BH, é difícil mudar, mas você tem, como Jaime Lerner dizia, a culturas urbanas, você tem pequenos clusters que nascem planejados, que garantem contato com a natureza, que garantem qualidade de vida, que garantem segurança, e é isso que a gente faz, é isso que são os 700 loucos que vocês viram lá no Complan, são pessoas que acreditam nisso, que estão mudando as cidades, né, e estão tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas. E até pegando um gancho nisso, a BLD defende muito o urbanismo inteligente. Eu queria que você explicasse para a gente também o que você considera esse urbanismo inteligente e de onde que veio essa vontade de querer fazer as coisas diferentes, de querer entregar mais do que só o óbvio, né? Só a infraestrutura básica ali também. A gente, assim como no mercado financeiro, a Fabrício vai concordar comigo, tem muita palavra americanizada. No urbanismo também tem muita coisa americanizada, né? Muita. E aí também as pessoas se apropriam das palavras de forma incorreta. Então, o termo bairro planejado, ele é vulgarmente usado em vários projetos que não são planejados. Sim. Né? Bairro planejado, para ser bairro planejado, inclusive a ADIT tem um manual de bairro planejado, onde a gente se orgulha muito de ter participado do conselho editorial e apoiado e patrocinado enquanto BLD, mas para quem quiser acessar, é só entrar lá, adit.com.br, é gratuito, tá? Gratuito. É um manual de bairro planejado, mas a gente tem uns livrinhos, eu sempre que vou nas prefeituras e tal, do mesmo jeito que se apropriarem devidamente de bairro planejado, teve uma onda de falar de cidades inteligentes. Smart Cities. Né? E aí Smart City, que é o nome americanizado, é top, né? Pra botar Smart City, né? Mas a gente chama de bairro inteligente, ele é inteligente por quê? O termo cidades inteligentes, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Instituto Europeu de Design aqui de São Paulo, né? De Smart Cities, e estudo cidade até hoje. Estou terminando um mestrado na Unifor, na Universidade de Fortaleza, sobre ciências da cidade, e hoje a gente tem a tecnologia, né, que é isso aqui,
Sim. E isso aqui pode ajudar muito a vida das pessoas. E na cidade também, né? A questão da mobilidade, você consegue... Hoje muita gente usa um aplicativo de transporte, que eu não vou fazer propaganda, mas usa isso. Sim. E quando você está de carro também, você usa outro aplicativo que é para desviar do trânsito, né? Então, tudo está aqui. Então, o uso da tecnologia a favor da vida das pessoas. Isso é o mais óbvio, né? Usar essa tecnologia, câmeras com reconhecimento facial, câmeras com reconhecimento óptico de caracteres, sensores. Mas eu acho que ser inteligente também é fazer o uso inteligente dos recursos naturais que estão naquele lugar, né? Então, é identificar as áreas de preservação permanente, é identificar qual é a fauna, qual é a flora nativa, né? Então, os bairros inteligentes, assim como as cidades inteligentes, eles usam a tecnologia para melhorar a vida das pessoas e eles potencializam aqueles atributos naturais que aquela área tem. Ser inteligente é isso, é não brigar com a natureza e usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Mas como é que eu faço isso se todo mundo levanta a mão? Não, então você organiza isso minimamente numa associação. Então, para ser bairro planejado, para ser bairro inteligente, tem que ter tecnologia, tem que respeitar a natureza e tem que estar organizado por uma associação. Perfeito. Essa associação vai regrar o uso e a ocupação daquele lugar, vai manter os espaços públicos. Um grande desafio do empreendedor é fazer praça, não é fazer prédio. Então você precisa fazer um lugar que as pessoas se sintam bem. Eu preciso acordar, eu preciso ter um estímulo para abrir a porta da minha casa e ir lá para a natureza. Eu vou caminhar dentro de um parque, mas para isso eu preciso ter segurança. Aí num bairro inteligente, a BLD, lá no Ceará, a gente foi pioneiro, a gente tem o Azul Sol Poente, o nosso último lançamento. Ele tem um drone fazendo a vigilância perimétrica do empreendimento, né? Então, assim, além das câmeras, além de ter um guarda com Honda, que pode ser de bicicleta ou de moto, tem um drone fazendo isso. E a segurança do bairro não é só para pequenos delitos ou para assalto, não, às vezes para proteger uma criança para não ir para uma área. Hoje as câmeras, elas têm uma cerca virtual, tem como se fosse uma linha virtual. Se alguém passar daquela linha, hoje com a inteligência artificial, ele identifica pelo porte da pessoa. Se for uma criança com um porte menos de 1 metro, ele toca um alarme, que é para evitar dela ir para uma piscina, uma lagoa, para uma área que é mais erma dentro do bairro, entendeu? Pessoas idosas, o pet, né? Hoje a gente tem câmera com tecnologia que você pode, se ele vê um pet sozinho andando, ele também aciona a guarda do bairro para ir lá resgatar o pet. Enfim, então, bairro inteligente é isso, na nossa concepção, e aplicando as técnicas do que a gente diz de bom urbanismo. Porque muita gente também se apropriou do novo urbanismo indevidamente. E o novo urbanismo, para quem é arquiteto e quem é da área, ele é uma escola, né, americana, lá da DPZ de Miami, que eu acho que é muito rígida para o Brasil. Não dá para fazer tudo lá, a gente tem que dar uma tropicalizada. Então, lá na BLD, a gente aplica o bom urbanismo nos nossos bairros inteligentes. O bom urbanismo é a conjugação do novo urbanismo com o urbanismo inteligente. Boa. É isso que a gente chama, a gente tem excelentes urbanistas aqui do Brasil, né? Vou citar aqui alguns nomes, para não ser, por esse estar 20, mas o Ivo Sterling, o Hélio Mítica, né? São pessoas que têm desenvolvido projetos aí de repercussão, grande repercussão, destaque, né? E destaque nacional, e dentre outros. Mas a gente tem que usar a experiência deles também, eles estão sempre aprimorando, né, os outros projetos. Para isso que a gente vem para o Complan, né? A gente está aqui em Atibaia, para quem não sabe, o ano é 2025, e a gente está aprendendo para poder implantar as melhores práticas do urbanismo mundial nos nossos projetos. Irineu, é muito legal, cara, quando o papo é bom, né, Larissa? Sim. Você vai fluindo, a gente até já risquei meu roteiro todo, já parou. Vou na nossa pegada. Foi o que você falou, né? Falar do que a gente gosta, né? Do que a gente trabalha, natural, né, cara? Isso é muito legal. Acho que para quem está assistindo também, a gente transmite isso, né? Mas, Irineu, você tocou em um ponto, ou alguns pontos, que para mim, Fabrício, quanto pessoa, são muito importantes, cara. Primeiro que, assim, na minha vida profissional, eu, graças a Deus, nunca coloquei dinheiro à frente de nada. Para mim, dinheiro sempre foi consequência. E eu já abri mão de vários projetos porque, às vezes, o dinheiro ficou à frente e não é meu perfil. Mas, enfim, tô falando isso por quê, cara? Eu quero linkar isso com duas coisas. Eu só entendi a magnitude de ser pai quando eu, de fato, fui pai.
Quando falavam comigo, né, cara, não, meu filho isso, meu filho aquilo, um amor, não sei o quê, fica vago, né? Mas quando você de fato cara, aí você fala assim, pronto, caiu uma ficha que é impressionante. E aí você falou uma coisa interessante, assim, hoje, cara, eu tenho um menino de 2 anos, criado dentro de um apartamento. O apartamento é legal, é confortável, mas nunca vai ser a mesma coisa. Eu fui criado, tenho 42 anos, eu fui criado jogando bola na rua, ficando na rua até 11 horas da manhã, estourando o dedo, né, jogando bola no asfalto. O portão de casa ficava aberto e a meninada toda entrava, tomava água em casa, né, aquela coisa toda. E hoje a gente não tem isso, né, cara, infelizmente. E aí eu acho que os condomínios, né, e eu quero linkar com essa pergunta para você, quando você vem com esses projetos, né, planejados de fato, o bairro planejado, as cidades planejadas, mas para mim, cara, a grande essência, e eu quero ouvir sua opinião sobre isso, assim, é quando você realmente atinge esse ponto central, sabe? Assim, quando eu imagino que você deve se realizar nos seus empreendimentos, de fato, quando você percebe que atingiu esse ponto, assim, sabe? Que você realmente viu ali. Eu sempre falo de dois fatos, né? No nosso primeiro empreendimento sozinho, né, com a BLD Urbanismo, eu me realizei quando eu estava lá, tinha acabado de entregar o empreendimento, o ano era dezembro de 2019, pré-pandemia ainda, e eu vi uma senhora com 2 crianças, com a cesta e aquele paninho quadriculado para fazer um piquenique debaixo do clube lá. Então assim, poxa, aí eu ganhei. Isso é mágico. Mas assim, via de regra, né, poxa, quem que sai de São Paulo, no melhor bairro que você para fazer um piquenique numa praça? Mas dentro do empreendimento desse você vê, né? E também eu costumo dizer que você quer ver que se o empreendimento deu certo, se você vê uma criança brincando na rua. Se você vê um menininho saindo de uma casa, atravessando a rua para apertar a campainha do vizinho para chamar ele para brincar. Aí, meu amigo, deu certo. Né? Pode ficar tranquilo que deu certo. Aí, e assim, quando a gente é pai também, a gente se preocupa em qual escola o meu filho vai estudar. A gente devia se preocupar aonde eu vou morar, porque as interações sociais, aquilo ali, ele vai forjar a criança também. A educação que a gente dá, a educação que a escola dá e as interações sociais dela também vão formar o caráter daquela pessoa. Né? Então é muito importante, dentro desses empreendimentos, as pessoas interagem, as pessoas conversam, você conhece as pessoas pelo nome. Nos grandes centros urbanos, nessa loucura, na cidade, no caos urbano que a gente vê na maioria das grandes cidades, você às vezes não conhece seu vizinho de porta. Você dá bom dia e tal, mas não sabe o nome do cara. Verdade. Não sabe o nome do filho. Verdade. Porque tem lá uma piscina que ninguém usa, tem uma academia que ninguém vai, e tem um salão de festa que ninguém faz festa mais. É frio, né, cara? Sim. Mas quando você está nesses bairros, as interações sociais, elas são verdadeiras, elas acontecem, assim como a gente acaba ficando amigo dos pais do coleguinha do nosso filho na escola, mas dentro do condomínio, ele que vai provocar essas interações, esses encontros, né? Porque você acaba indo pro parquinho, vai pro pet, aí puxa uma conversa. Então, a gente está resgatando as interações sociais. Isso é muito importante para a vida da gente, né? Quando você disse que brincava e tal, estourava o pé, isso te tornou mais resiliente. Sim. Hoje, se bater a geração Z, bateu o dedo na quina da... ele é um mimimi danado, né? Eu arrancava um pedaço do dedo, escondia do meu pai, porque eu queria jogar no outro dia. Se eu mostrasse que tinha rasgado o dedo, ele não deixava eu jogar no outro dia. Entendeu? Então, exatamente. Assim, isso é a vida, né? Ontem a gente viu uma palestra não sei se você viu, não sei, não estou conseguindo dar o crédito, mas eu acho que foi a palestra do Carlos Moreno, sobre cidade 15 minutos, que ele deu um slide lá, que as pessoas moram em cidade pelas conveniências, mas ele deu o exemplo de um braço quebrado, você viu isso? É o seguinte, quebrei o braço, como é que eu faço? Então, no mundo animal, quando um animal quebra uma pata, ele vai ser presa fácil para o predador dele. Sim. Qualquer animal que quebrou uma pata, se ele não tiver assistência de outro animal, no mundo, na natureza, ele é uma presa mais fácil. Sim, até o próprio grupo abandona, né? E o ser humano, quando ele quebra um braço dentro da cidade, ele corre para um hospital. Quando ele tem uma ideia, ele corre para uma universidade. Ou corre para uma biblioteca. Quando ele quer se divertir, ele vai fazer um lazer na praia. Então a cidade existe pelas atividades econômicas, pelas interações sociais, né, e por vidas humanas e mais, né? Então ele deu esse exemplo lá, né? Que é o basicão, né? É o basicão, e aí eu vou voltar lá para os falsos ambientalistas, né? Porque é uma agenda completamente absurda. A gente, infelizmente, existe uma pauta muito negativa em cima disso. Gente que vive de exploração, né?
política, ideológica, né? A gente quer a natureza. Eu nunca fui para uma reunião de empreendedor e como eu te disse, eu tô há quase 20 anos na ADIT, eu nunca fui para uma reunião da ADIT, estamos reunidos para destruir o ambiente, o planeta. Não tem isso. A gente está reunido para melhorar a vida das pessoas. Né? Que o empreendedor tem, né, cara? Não, assim, mas isso aí é um falso estímulo que é colocado por uma minoria da sociedade, né? E que é ampliado pela imprensa que não presta um serviço devido. Né? Eu nunca fui, eu faço parte de várias entidades, de câmaras, Câmara de Comércio, de entidade setorial, nunca teve isso, né? E ninguém é bobo, as pessoas querem a natureza. Se eu tenho um terreno que tem uma vista, que tem uma mata, que tem um lago, esse terreno é mais valorizado. Na hora que eu fui implantar uma infraestrutura lá, vai ser mais valorizado. Então, assim, isso é uma loucura. A gente tem que combater isso fortemente. Perfeito. Mas, voltando aí para a questão, eu acho que a gente, por exemplo, do Carlos Moreno, do Braço Quebrado, é para isso que a gente vive em cidade. Sim. Né? A gente vive em cidade porque a gente quer morar, trabalhar, se divertir, estudar. Ser humano, né? Você procura abrigo. E aí, né? De repente, o Fabrício ele é bom numa coisa que eu não sou. Sim. Então, a Larissa vai ser médica, o outro vai ser advogado. Então, a sociedade, as cidades, elas são milenares. Né? Ninguém está inventando nada. Agora a gente tem que melhorar isso. Né? A vida mudou. Né? E ontem também eu vi não foi uma palestra, foi um artigo, que hoje o luxo é ser natural, o luxo é ter paz também, né? Nossa, as pessoas querem ter paz. Eu preciso ter tempo de qualidade, eu preciso ter tempo com a minha família, eu preciso ter tempo para mim, né? E eu que sou cristão, preciso ter tempo com Deus também. Eu fiz uma viagem agora, lá no Ceará tem muitas belezas e tal, a gente às vezes fica num mundo, só trabalho, paga boleto e tal, corre a agenda, mas... nem para e observa, né? Deus fez um mundo aí lindo, lá em Minas tem coisa bonita, lá no Ceará tem praia bonita. Eu fiz uma viagem para longe, fui lá pro Mar Adriático. Eu disse, meu Deus, tem tanta coisa bonita aqui, mas foi Deus que fez, e foi para todo mundo, foi para mim, foi para você, foi para você. Às vezes a gente se esquece. E não precisa pegar um avião, 10 horas, não, procura um lugar na tua cidade, para tu se conectar com a natureza, se conectar com Deus, né, para tu ganhar força, para enfrentar as dificuldades que todos nós temos, né? Alguns têm dificuldades maiores, alguns têm dificuldades menores, problemas sempre tem, a gente tem que estar bem consigo mesmo para saber enfrentar, e quando a gente se torna pai, a gente ainda tem que resolver os nossos e os deles, né? Porque, e aí eu vou lembrar aqui da dona Gelma, que é a avó da minha esposa. Legal. Ela tinha 93 anos e tinha uma filha de 76 anos. E eu vi uma senhora de 76 anos encostando o ombro numa senhora de 93, e a de 93 disse assim, como quem diz assim, tá vendo aí, filho não deixa de ser filho nunca. Olha que legal. Então, assim, vai ser sempre minha bebezinha aqui, né? Então, o filho não deixa de ser nunca, e a gente acaba sendo o porto seguro, né? Do jeito que você se sente com seus pais, seus avós, a gente é para os nossos filhos. Né? Então, assim, para a gente conseguir desenvolver nossa atividade, a gente tem que ter propósito, né? E aí, mais uma vez, a gente está filosofando aqui no podcast de Acelera Imóvel, né? Mas no fundo... Mas faz parte, né? Mas no fundo, e do jeito que você disse, o dinheiro não é o propósito, eu acho que o propósito dos produtos imobiliários é trazer mais paz para as pessoas, trazer mais luxo natural para as pessoas e mais qualidade de vida para as pessoas. Isso todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, no marketing, né, você que é publicitária, na administração, a gente aprende a teoria de Maslow, né? Sim. São primeiro as necessidades básicas e depois as demais, né? E parece que o mundo tá virado, né? Parece que eu só sou bacana se eu tiver uma jaqueta da Louis Vuitton, um sapato da Prada, o carro luxuoso. Não, esquece isso aí, porque tem coisas, né? Que você tem um tempo. E aí, eu até comprei um livro do Ariano Suassuna, que eu não sei se vocês conhecem, pernambucano, que chama Preguicinha. Não é a preguiça pejorativa, é o tempo, é o ócio criativo. Então, assim, você poder estar na beira do rio, mineiro gosta de pescar, né, e tal. Então, aquele tempo ali é precioso, né? Então, um tempo para você não é que você está descansando e está pensando, se conectando com a natureza. Eu acho que todo mundo merece isso. E para fechar, para a gente não sair do tema, os bairros planejados têm que pensar isso. Então, a gente tem que tirar partido das potencialidades. A BLD, inclusive, a gente tem uma pauta de sustentabilidade muito forte. A gente aplica o que a gente chama de VSE, que é a valoração dos serviços ecossistêmicos, é reconhecido pela ONU, a gente consegue mensurar quanto isso vale economicamente, e acho que todo projeto imobiliário já tem que nascer minimamente com os ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Então a gente faz isso nos nossos empreendimentos. Vocês são bonzinhos, marketing. Não, a gente sabe que isso, quando um cliente entra num local que tem vegetação porte adulto, vai tentar fazer um paisagista, você vai gastar mais. Então a primeira coisa que a BLD faz, eu resolvo drenagem, terraplanagem e vejo as massas vegetais. Porque aquilo é o que o lugar tem para me dar, e depois é que eu desenvolvo o urbanismo. Perfeito. Então a gente faz todos os levantamentos topográficos, né, estudos geológicos, hidrogeológicos e de massas, e a gente tenta desmatar o menos possível. Porque aquela vegetação que já está lá, ela vai me ajudar a vender o imóvel, ela é mais resiliente, ela não precisa de irrigação, ela já está lá, ela já está lá por décadas. E parabéns, viu? Porque eu não tive ainda o privilégio de conhecer, mas eu fui ver as fotos dos empreendimentos, assim, o paisagismo realmente é o que me chamou a atenção. A gente tem um grande paisagista dos nossos projetos, né? A gente já trabalhou várias vezes com o Benedito Abud, mas o próximo lançamento da gente vai ser com outro paisagista. Estou aqui, vou fazer propaganda do Takeda também, que a gente, nos bairros planejados, a gente vai ter que fazer. Já faz para o nosso parceiro, a gente vai replicar. Thiago Borges também, que fez lá do Quartier. Tem um trabalho, a intervenção paisagística, como tem intervenção urbanística, mas o paisagismo que já está lá, natural, esse aí é mais resiliente, é mais bonito, e a gente tem que valorizar isso. A gente aplica também o paisagismo funcional, não vou... se for falar de sustentabilidade, aí é a minha... Aí é um outro podcast quase, né? Porque é o seguinte, o paisagismo não é só aquela plantinha colorida, não é só ornamental, para ficar bonito. Tem plantas próprias para aninhar pássaro. Todo mundo quer acordar com o barulho dos pássaros. Como é que tem isso? Então eu tenho que ter lá o alimento para o pássaro, tem que ter uma árvore para o pássaro fazer o ninho, tem que ter água para o pássaro beber. Água, mas não vou derivar para isso aí, senão vai ficar muito longo o nosso podcast. Inclusive o Marcão tá me esperando para visitar terreno aqui. Vem mais coisa boa por aí, então. Então olhar, a gente tá sempre olhando. Agora, para fechar o negócio, tem que ser o negócio. Tem que ser a gente criterioso. tem um compromisso muito forte com fazer as coisas bem feitas. Né? Eu não sou mais criança. Eu vou fazer 49 anos esse ano, próximo ano 50. Acho que já eu tô mais na metade, mais para lá do que para cá, né? E a gente quer deixar um legado, né? Profissionalmente, o que é que você fez de relevante? Eu acho que o bom profissional, ele tá sempre procurando aprender, né? A gente aprende todos os dias, melhorar, ter pessoas boas do lado, né? Eu dei uma olhada no podcast quando o Matheus trouxe, poxa, ninguém tinha marcado, mas eu não perco a oportunidade de apoiar iniciativas como a de vocês, né? Que vocês estão fazendo um trabalho bacana. Obrigada. E também, isso aqui é uma forma da gente tentar mudar o mundo, né? Minimamente. Né? Sem dúvida. Acho que todo conhecimento de qualidade, que é, como você falou, né? Algo que vai ficar gravado aqui para, né? Pra várias gerações aí, talvez. É muito valoroso, né, Irineu? Assim, eu gosto muito disso. Assim, também. Sim, eu também. Cara, ter o seu tempo aqui falando disso, você vê que a gente está falando aqui, né, de urbanismo, mas a gente acabou entrando em tanta coisa de essência, né, e sem dúvida nenhuma hoje é isso, né, assim, você vê que todos os projetos, as pessoas estão muito mais voltadas para essa essência, né, cara, do simples, o valor está no simples ali, né, o valor está na... Você falou no tempo de qualidade. Vou te dar 2 exemplos aí, né, na minha vida pessoal, o meu hobby, eu sempre gostei de água, atividade com água, tentei surfar, mas nunca surfei bem. Mas velejava bem, eu velejava de windsurf, aí lá no Ceará tem muito vento, né, como eu falei, aí depois veio a onda do kite, eu não engajei no kite, mas aí fui pro esporte à vela, né, hobbycat, laser, sempre gostei de velejar. Aí eu tô ainda com a meta de aprender, de ser um velejador profissional lá na Espanha, né, em Maiorca. E gosto de cozinhar também, né? Então eu sou chefe formado pela Unifor. Legal! Então assim, é a história de você fazer e fazer bem feito. Mas cara, é impressionante. Eu já cozinhava bem, mas quando você vai para a escola, você aprende as técnicas, você entende que tem técnica para fazer aquilo, você faz melhor, faz mais rápido, com menos recursos, gasta menos tempo. As pessoas vão gostar mais. Então a minha comida melhorou muito quando eu estudei, né? Acho que os nossos projetos vão melhorar muito se a gente buscar sempre conhecer mais, né, sobre... Irineu, e até pegando uma pauta que eu quis trazer, porque é algo que nossos loteadores, que às vezes são menores, questionam muito. Tem muitos cases como o de vocês, a gente vê a Idealiza, Urbana, Parque Autódromo, né, que falou ontem no Complan também, e às vezes aquele loteador menor, ele se sente um pouco perdido, porque ele tem a vontade de fazer coisas boas, fazer coisas diferentes, que é o que a gente está falando,
mas ele não sabe nem por onde, porque parece tão distante da realidade dele, que ele fica assim, será como que eu faço isso? Eu queria que você desse uma dica, assim, de quais são esses passos que esse loteador que está nos escutando agora, que está começando e quer fazer coisas diferentes, que ele tem que tomar. Eu acho que hoje você tem várias maneiras de fazer isso. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, um podcast... É um deles, com certeza. Isso é um presente, cara. Tem gente que não gosta de ler, né? Cansa a vista, dorme, tem gente que não... Aqui você tá malhando e tal, escutando isso aqui. Entendeu? Você tá... E assim, eu costumo dizer que de tudo que você escuta, você aproveita 60%, 70%. Né? Então, quanto mais você escutar, mais você vai aproveitar e você vai criar a sua história, a sua tese, né? Acho que o sol nasceu para todos. Né? E voltando para a história do loteador, acho que primeiro é buscar conhecimento, né? Ter sede de conhecimento. Eu acho que o cara que joga bola, né, ele tem que treinar. Né? Se ele não treinar, ele pode até ter o talento, né? Mas ele não vai estar bem fisicamente. Sim. Então, se eu tenho um talento, mas meu músculo não está fortalecido bastante para eu aguentar uma partida de futebol, então assim, tem que treinar, né? Tem que aprimorar a técnica, você tem que focar, né, no resultado. Então, eu sempre brinco, né, que a BLD, eu me coloco como se fosse um atleta que quer ter uma medalha olímpica. Então, o atleta olímpico, ele não está... Ontem eu estou aqui, ontem fiquei até 7, 8 horas, eu tomei um drink social, eu não vou esticar à noite porque eu quero produzir hoje. O cara está focado, o cara que é corredor, que é maratonista, que é triatleta. Então, a minha vida profissional é como se eu fosse um esportista. Então, eu estou sempre sabendo o seguinte, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que trazer mais técnicas melhores, ou seja, eu tenho que estar participando desses eventos, eu tenho que estar fazendo networking, eu tenho que estar fazendo benchmarking, ou seja, vendo o que é que deu certo, o que é que deu errado, porque tem coisas que dão errado. Aprender com o erro do outro sai mais barato, né? Então, assim, é foco, né? Amolando o machado ou limpando o fuzil, como a gente falava. Pronto, é isso aí. E adaptando também dentro da sua realidade, né? Porque eu até achei muito legal, que eu estava ouvindo ontem de branding imobiliário lá no Complan, e não lembro se foi a Camila que falou do bairro, que, bom, nem sempre você vai ter o VGV para fazer lá a loja conceito de 5 milhões e fazer coisas extraordinárias. Mas tem como fazer coisas simples e bem feitas, né? Demais. Eu vou citar um exemplo do Felipe lá de Caruaru. Nossa, é muito legal esse case. Esqueci o nome da empresa dele, vou olhar aqui, porque vai ser... Mas assim, o Felipe, ele disse, não tinha nada lá em Caruaru, eu tinha uma praça, e comecei a olhar o que a Pedra Branca fazia. Aí eu botei uma pessoa lá para dizer o seguinte, tudo que Pedra Branca fizer, tu faz aqui. Né? Tinha um evento lá de sabão, bola de sabão. Ele fazia lá a bola de sabão do jeito dele, com a verba de marketing que ele tinha. Mas eu diria que quando a gente faz as coisas com amor, até você não tem nada, mas assim, eu criei uma muda de plantas, chamei meu cliente, cavei um buraco, plantei aquela árvore com ele no lote dele, isso encanta, né? Então, se você fizer aquilo com amor, e aí eu tenho um dos meus ídolos, né? Eu tive a sorte, eu comecei a trabalhar com 13 anos, não falei isso, com 15 anos eu já estava no Banco Nacional, que era o banco do Ayrton Senna. Já era fã do Ayrton Senna e trabalhava no Banco Nacional. E ele dizia isso, né? Quando você faz uma coisa com muita dedicação, muito amor, vai dar certo. De alguma forma vai dar certo. Então, isso aí é isso aí, é fazer bem feito, procurar fazer bem feito, né? Deixar sempre as portas abertas, acreditar muito em Deus também, isso aí. Né? Porque vai dar certo. Não tem como dar errado. Irineu, pra gente caminhar já mais pro final, eu não poderia passar rápido mais. Eu tinha um tanto de coisa pra perguntar. Eu não poderia fechar sem fazer uma pergunta voltada pro meu nicho, vamos dizer assim, que é a ponta, que é a venda, né? De tudo que nós falamos aqui, e com toda essa qualidade, com essa robustez dos projetos que a BLD imprime aí no mercado, como que você vê hoje a ponta, cara, que querendo ou não, nós como empresa de coordenação de vendas, enfim, vocês como empreendedoras, nosso papel é fazer com que essa informação chegue lá no nosso cliente final da melhor forma possível, com o maior valor possível, né? Mas como que você vê o corretor hoje, a ponta, entendendo todo esse tempero, aí eu vou fazer uma analogia com a sua cozinha aí, né? Esse tempero todo, cara, esse valor todo, esse amor todo, esse cuidado todo, você entende que o corretor hoje, em sua maioria, eles conseguem transmitir isso, valorizam isso para o cliente lá na ponta, ou exige muito mais da gente ainda? Cara, isso aí tu vai ter que marcar outro podcast. Porque é o seguinte... Porque é o primeiro comprador, né? O corretor, né? Eu me considero um vendedor, certo? E acho que os grandes profissionais, eles têm que ser vendedores.
Um médico tem que se vender bem, um advogado tem que se vender bem, dúvida, tem várias formas de tudo é venda. Né? Perfeito. Mas assim, eu trabalhei numa escola de vendas, trabalhei numa multinacional que era a Xerox, ela é citada em todos os grandes do Philip Kotler, é citada lá como escola de venda. Que legal. E o meu TCC de administração em marketing, que foi a minha primeira graduação, foi em empreendedorismo em vendas. Olha. Né? Legal. E eu estou empresário, mas eu me considero um vendedor que se tornou empresário, né? Um empreendedor que se tornou empresário. Tem que entender as regras de governança, de contabilidade, para não fazer besteira, né? Tributo, tal, sem dúvida. Economia, finanças, tudo vem a reboque. Mas, voltando para a história do mercado imobiliário, do corretor e da ponta, eu acho que, primeiro, o setor imobiliário ele é transformador, certo? Eu acho que não tem nada. Não. Aliás, vamos lá, ser vendedor já exige um dom. Todo mundo pode ser vendedor? Claro que não. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber ter empatia com o seu público, você tem que entender principalmente qual é a necessidade, qual é o problema do teu cliente. Né? E quando a gente trabalha com imóveis, é só moradia? Não, também é uma oportunidade de investimento, a gente falou lá atrás. Então, você tem que escolher. É como ser médico, tudo bem, você é médico, mas você pode ser oftalmologista, pode ser cardiologista, pode ser traumatologista. Então, primeira coisa que eu diria para o mercado, se especialize em alguma coisa. Porque eu acho que o cara, às vezes, fica achando que é corretor, tem um mercado geral, né? todo para vender, e acaba não se especializando em nada. Então, você tem que se especializar. Cara, eu vou me especializar em Minha Casa Minha Vida. Tranquilo, tem um cara lá, tá dando show, esqueci o nome dele aqui, foi o cara que mais vendeu direcional no Brasil, tá lá no Ceará. Já se especializou em Minha Casa Minha Vida. Aí a galera acha que tem que ser bacana para vender alto padrão. Em Balneário Camboriú. Não. Na tua cidade, procura ser o melhor em alguma coisa. Cara, eu sou o melhor de imóvel avulso. E aí você vai criar autoridade, né? E isso até facilita. Eu sou o melhor em loteamento. Eu sou o melhor. Exato. E quando não for, procura fazer parceria com quem é. Primeira coisa é isso. Estudar, como toda profissão. O médico está sempre estudando. Um advogado tem que estar se atualizando. Um contador. A gente vai passar por uma reforma tributária agora. Tenho certeza que os contadores que estão nos ouvindo aqui estão estudando. Estão estudando, cara. E quem vai se sobressair, isso é uma oportunidade. Sabe a história do safety car na Fórmula 1? Tem uns caras que estão lá na frente, aconteceu um acidente. O safety car entrou, ficou todo mundo perto de novo. Então, a vida nos coloca várias situações que todo mundo volta para o safety car, né? Então você vai ter uma nova chance e só tem duas formas de ganhar a corrida, né? Ou você larga na frente ou corre mais. Ou você tem a melhor máquina, mais potente, você larga na frente. O Ayrton Senna, que eu já falei aqui, ele ia no milímetro, né? Ele, para ser campeão, eles tiravam 1 milímetro do guarda-reio ali. Todo tempo, no limite. Ele encontrava o limite. Então, assim, cara, vamos lá, bicho. É muito bem remunerado. Você pode mudar de vida. Tem um cara que a gente acabou de montar uma house agora lá, a gente não tinha. E tem um cara que chama Leone, eu vou mandar um abraço para ele. O Leone, cara, eu quero comprar uma casa com piscina como se fosse no azul. Meu irmão, bota isso aí, tu sabe o que é que tu precisa? Precisa fazer isso, vender tanto de VGV, fazer. É possível, certo? Então, assim, o mercado imobiliário hoje, e toda hora é hora de vender. Você pode estar zerado hoje, você atender um lead daqui a 1 minuto, vira uma venda que você ganha 10, 15, 20 mil reais. Entendeu? O problema é o seguinte, o cara ganha 10, 15, 20 mil reais, e aí vai relaxar e tal. Não. Aí quando tiver dinheiro pra pôr gasolina, volta de novo. Cara, você tem que ter a disciplina ali, você tem que fazer a gestão do seu tempo, né? É como se o cara achar que vai entrar na academia e vai ficar forte. É um processo. Você tem que entrar na academia, tem que puxar ferro e tem que fechar a boca, senão vai ficar forte. Entendeu? É como entrar na igreja e achar que vai virar santo. Não, tem que entrar na igreja, tem que estudar a Bíblia, tem que cumprir os mandamentos, se eu quiser ir pro céu. Entendeu? Então, corretor de imóveis, eu tenho que estudar, primeiro eu diria que definir o mercado que você está, e fazer parcerias com os melhores do mercado que você não atua. Porque às vezes você pega um cliente que quer comprar alto padrão em São Paulo, você tem o cara do alto padrão em São Paulo. Mas você tem um cliente que, cara, eu queria comprar lote para flipar os lotes. Eu quero ver. Às vezes os lotes mais baratos, em praças super demandadas, são o que tem maior liquidez. Porque às vezes não é só a valorização, é a liquidez. Enfim, procure se especializar. O mercado imobiliário é transformador. Né? Você pode ir do zero ao topo em pouquíssimo tempo. Né? Você pode mudar a sua vida e a das pessoas, né? Então, assim, quem trabalha com vendas, acho que são poucos os setores que têm tanta oportunidade de ganhar dinheiro verdadeiramente quanto o mercado imobiliário. Então, é se especializar. E não à toa, eu estou vendo um movimento
Antigamente o cara não dava pra nada e ia ser corretor, né? Antigamente. Hoje não, tem. Agora você é tá advogado, é corretor, tem um cara. Tá virando uma profissão de desejo, né, agora. Porque remunera muito bem, né? Sim. Transforma a sua vida, né? Então, e quem tá trabalhando focado é como a geração saúde, tem muita gente que não come mais besteira, né? Não come a junk food, né? Sim. Esses fast foods aí da vida, os sanduíches, não, isso aí já tá comprovado que não faz bem pra saúde. Pra que eu vou? Né? O pessoal tá bebendo menos, né? Geração que menos bebe agora é a AZ. Não fuma mais, antigamente era... Então assim, pô, isso faz mal pra saúde, tá comprovado, por que eu quero? Então assim, na vida profissional é uma questão de decisão. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero vencer, e o mercado imobiliário é um dos mercados, assim, sinceramente, eu sou suspeito para falar, porque eu já vi muitas pessoas que saíram de outros segmentos, que saem de venda de consórcio, que saem de venda de plano de saúde, que sai de venda de carro, e vai para o imóvel, cara, poxa, eu ganhava num carro aqui 200, 300 reais de comissão, no imóvel tô ganhando 3, 4, 5 mil. Eu sou prova viva disso, né? Vou dar um testemunho aqui, quem já me conhece já sabe, mas assim, eu sou prova disso. Eu advoguei 8 anos, tinha meu escritório próprio, junto com um sócio, assim, tava indo ok, né, tava indo bem, mas eu fiz o inventário de uma tia minha, trabalhei 3 anos no inventário, lidando com advogado picareta do outro lado, com aquela pachorra do judiciário nosso, que né, todo mundo sabe como funciona. Quando eu vendi o imóvel, em uma semana, que pedi para vender o imóvel e recebi a comissão, eu olhei e falei, cara, eu tô no lugar errado. E aí a minha chave caiu ali. Até mandar um abraço pro Flávio, que tá fazendo a coordenação do Azul Sol Poente, que é advogado também, mas eu acho que ele já foi picado pelo mercado imobiliário. Que ele não volta. E aliás, assim, dá para conjugar também, porque o mercado imobiliário, ele depende muito da visão jurídica. Então, hoje, na minha atuação, por exemplo, faz toda a diferença. Olha só, se eu sou um cliente e tem um cara que tem autoridade, que é advogado, entende de lei, entende de mercado imobiliário, você acha que eu vou escolher quem para fazer meus investimentos imobiliários? Isso aí. Entendeu? Então, assim, é uma coisa complementa a outra, e aí é como comer pão. Quem compra pão, compra manteiga e quer café, né? Entendeu? Perfeito. Então, vender pão é bom, mas vender manteiga sem o pão não rola, né? É isso aí. E tem gente que ainda gosta de café com leite. Olha só. As variações que existem. Então, assim, eu acho que uma imobiliária de sucesso tem que ter um cara que é bom de captação, né, de trazer negócio, tem um cara que é bom de fechamento, de fazer contrato, de entender, né, analisar risco do empreendedor, do mercado e tal, né? E tem que ter o cara que é bom de relacionamento, né? Porque eu acho que no fim das contas, né? Quem é bom de relacionamento ganha mais, porque quando você é bem atendido por uma pessoa, vou dar um exemplo de banco. Você pega os 3 maiores bancos do país, tá? São todos bancos bons, iguais. Qual é a diferença? A pessoa que te atende. Sim. Entendeu? Imóvel, tem incorporadoras aí de qualidade, mas a diferença, o corretor que me atende. É isso aí. O cara que é prestativo, o cara que quando eu tenho uma dúvida... te arrasta, né? Não tem jeito. E assim, tem que entender que tem que estar trabalhando com o que gosta, né? Porque às vezes o cara não quer... Às vezes a hora que o cliente ele terminou a jornada de trabalho dele, foi pra academia, ficou com a esposa, com os filhos, aí vai lá e 10 horas da noite tá mandando mensagem pro corretor. Tem corretor que o cara mandando mensagem 11 horas da noite, meu irmão. Acho que o melhor tempo pra... E a hora que o cara parou pra aquilo ali, né? Eu acho que é no final da noite e no começo da manhã e talvez na hora do almoço. Então esse negócio de ter que dar plantão 8 horas, esperar o cliente cair do céu, e diria mais, né? O melhor relacionamento às vezes tá dentro da academia. Você se matricular numa academia bacana, pra conversar com gente de sucesso, com gente de visão, frequentar um restaurante bacana. Acho que transforma também as pessoas. Manda fazer uma camisa, o imóvel dos seus sonhos está comigo. E vai malhar com ela todo dia. Ou cria uma marca assim, ó, Fabrício Gugel. Boa. E aí pode criar a marca com a Megali Hub, né? Já que a gente tá fazendo as propagandas. Exatamente. Bom, vamos fechar, assim, tem muita coisa. Por exemplo, queria falar de marketing. Eu adorei. Eu gosto de falar de marketing, gosto de falar de sustentabilidade, gosto de falar de vendas. Gostamos de falar de tanta coisa e quando o papo é bom... Vamos fazer uma temporada só com o Irineu. Especial, marketing, sustentabilidade. A gente vai fazendo temas. Mas para finalizar, uma pergunta que você até citou, né? Que a gente aprende muito com os erros. Queria que você citasse algum erro que você já cometeu e que virou um aprendizado e que agora vai virar um aprendizado aí para nossa audiência. Eu acho que da vida pessoal ter mais cuidado, porque quando a gente confiar desconfiando. Acho que na vida pessoal é isso, né? A gente às vezes se entrega muito para as pessoas e tal.
Acho que é confiar desconfiando. E talvez, eu vou dizer uma coisa que é maior que essa daí, é certeza. Escutar mais os mais velhos, os nossos pais e tal. Acho que para a vida pessoal é isso. Para a vida empresarial, eu cometi um grande erro, que eu investi no começo pouco em pessoas. Então, acho que para você construir uma organização, uma empresa, uma companhia, você precisa de gente. Sim. E muitas vezes eu via que poderia levar parte da receita, investir em gente, e tinha que exigir um pouco de paciência para investir em gente, tempo. E aí eu preferia eu mesmo fazendo, e acumulando, e centralizando. E depois que a gente passou por um processo de governança e tal, a gente vê que a empresa cresce. E a empresa não pode ser uma pessoa. A empresa é um conjunto de pessoas. E todas elas são pessoas produtivas e substituíveis. Né? Então, empresarialmente é isso. E a empresa que dá certo é quando tá... É igual o casamento, né? Vou dar um abraço aqui para a Gelma. Minha esposa mandou ontem E o que é o casamento de sucesso? É de um marido imperfeito, com uma mulher imperfeita, que eles sabem que eles querem manter o casamento. Não é do marido perfeito. A empresa não é feita de pessoas perfeitas. Sim. É feita de áreas imperfeitas, que as pessoas se dão as mãos e estão em busca de um objetivo final, né? Uma jornada. Né? Então, assim, o objetivo é chegar lá. Né? Já acho que esse lá não existe nunca, porque tem um grande empresário do Ceará que marquei uma reunião com ele em São Paulo, o cara não conseguiu nem almoçar, né? Então, assim, o cara tá lá também pagando um preço, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre feliz, curtindo a jornada, né? Então, acho que os erros da vida pessoal foi esse, né? Acho que tem que escutar mais os mais velhos, os nossos pais, para mitigar a chance de errar. Não estou dizendo que você só faça o que tá... Não, você cria sua história, mas você assume suas consequências. Mas é mais fácil voltar para o pai e dizer, pai, você estava certo. Pai, eu preciso da sua ajuda. E o pai está lá para ajudar porque você foi humilde e reconheceu. Né? Quando você encontrar pessoas boas, valorize, né, as pessoas que estão ali te ajudando, né, que estão te apoiando. Às vezes não é financeiramente, às vezes é o tempo da pessoa, o cara só em ter te escutado. Né? Eu tenho grandes amigos aí na minha vida, em diversas fases. E empresarialmente, eu acho que é investir mais nas pessoas para construir uma empresa mesmo de sucesso. Precisa de gente, e gente comprometida, né? Se você pegar os grandes cases aí, a XP, do BankMall, os caras têm propostas, as pessoas têm um DNA da empresa, vão para cima, né? Eu gosto muito dessa pegada aí, mas também os mais tradicionais, como o Jorge Paulo Lemann, que tem lá o Sonho Grande, né? Acho que é legal também, um exemplo legal, mas toda organização tem que ter um líder, né? E para finalizar, que o Marcão já está mandando mensagem aqui, eu dizia que toda empresa tem que ter alguém olhando para dentro da empresa, alguém olhando para frente e alguém olhando para cima. São coisas diferentes. Olhar para dentro, você precisa ter a casa bem organizada, né? As pessoas querem chegar, ter um ambiente de trabalho legal, tem que estar todo mundo sabendo o que tem que ser feito. Olhar para frente é tentar ter um plano que você possa mudar, né? A economia muda, a política pode mudar, né? E aí você olhar para frente. Olhar para cima é saber onde você quer chegar, né? Como é que você pode voar mais alto, quais são as alianças que você tem que estar construindo, né? E ter muita fé em Deus. Acho que quem tem fé em Deus vai estar sempre bem consigo. Amém. E as coisas vão acontecer e Deus sabe de tudo. Amém. Amém. Não tem forma melhor de finalizar, né? Eu acho que a gente fica até sem palavras, mas Irineu, eu te agradecer pela disponibilidade. Foi tudo corrido, né? Porque o Complan também é cansativo. Eu sei o quanto que é difícil você estar aqui, então agradeço muito a sua presença, viu? Muito obrigada. Pra mim foi uma diversão aqui. Muito você respondeu os WhatsApp agora. Uma horinha só de aí deixei de WhatsApp. A galera, por que você não respondeu? Calma, estou conversando. Mas foi muito bom. O papo, quando é bom, ele é assim mesmo. Ele rende, a gente passa por várias áreas, né? Mas falou muito sobre propósito, com certeza mexeu muito comigo. Tenho certeza que o Fabrício também estava até anotando ali, né, Fabrício, para gravar a frase. Então, foi sensacional. Muito obrigada. Eu vou deixar registrado isso aqui, assim, sem rasgação de seda, que a gente não precisa disso, não é o meu perfil, mas poucas vezes eu senti tanta verdade num podcast, cara. Obrigado, cara. Gratidão. Obrigado. Valeu, pessoal. Espero que a gente atinja muita gente aí também. Isso aí. Porque é só assim, semeando coisas boas e o bem, que a gente vai transformar o mundo, porque tem muita coisa. Obrigado pelo seu tempo de verdade. Valeu, pessoal. Obrigada, sucesso pra vocês. Obrigada. Um abraço. E, pessoal, pra gente finalizar, não se esqueçam, tá, tô nervosa aqui, se deixar aqui o seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse conteúdo. O conteúdo, ele não é pra ficar só pra gente, né? Ele fica mais rico quando a gente conversa com as pessoas. Então, compartilhem também.
entrem no nosso clube. Nós temos um clube no WhatsApp, né, que a gente ali continua as conversas, troca opiniões sobre o episódio, troca ali algumas dúvidas, e é nesses momentos que a gente enriquece ainda mais o que a gente já escutou aqui. E muito obrigada, até o próximo episódio. Até mais, pessoal.